Biografia de Adoniran Judson, capítulo 8. Passagem para a Índia. 5 dias depois de partir de Salem, Adoniran andava ansiosamente pelo convés do caravana, orando enquanto caminhava. As coisas não estavam indo bem. Ele e sua amiga estavam muito doentes no convés de baixo. O que, dada a situação, Adoniran decidiu ser algo bom. Pelo menos ele não precisaria lhes dizer de imediato que o navio estava com um vazamento. A menos que a tripulação desesperada movesse uma quantidade suficiente de carga para descobrir o vazamento, o caravana poderia afundar antes do fim do dia. Até os porcos que estavam agrupados no lado estibordo do navio pareciam sentir a aproximação do perigo. Eles gritavam e empurravam o portão frágil que os mantinha preso. O capitão berrou: "Todas as mãos para as bordas." 2 marinheiros se afastaram correndo do cordame e passaram por Adoniran, que os seguiu enquanto desapareciam por uma escotilha, nas entranhas encardidas do navio. Afora 60 centímetros de água se acumulavam no fundo do porão. "Por aqui!" gritou o primeiro imediato. "Encontrei o vazamento. É um esguicho. Vamos precisar de um balde de piche. Enquanto isso, continue bombeando sua parte", disse ele aos marinheiros que manejavam as bombas de esgoto. A água estava esguichando por entre 2 tábuas do casco do navio. Suavemente, usando uma faca e um martelo, o primeiro imediato enfiou alguns pedaços de corda de cânhamo na abertura. O fluxo de água a entrar no navio diminuiu. Quando o primeiro imediato empurrou com mais profundidade a corda no buraco, o fluxo foi quase todo interrompido. Logo o marinheiro chegou com um balde de piche quente. O primeiro imediato selou o vazamento com uma gosma preta na rachadura por cima da corda, certificando-se de usar o máximo possível dela. Quando o piche esfriou, endureceu, formando uma vedação permanente sobre o buraco. Logo os marinheiros fizeram com que a água fosse bombeada para fora do porão do caravana, e o navio não estava mais em perigo de afundar, pelo menos não por causa daquele buraco. Após o nervosismo por conta do vazamento, as coisas começaram a se estabelecer em uma rotina para os missionários. Em sua amiga se sentiam melhor e puderam se juntar aos homens pela manhã para um estudo bíblico e oração. Todos almoçaram com o capitão e faziam seu exercício. Na malfada viagem à Inglaterra, Adoniran andava pelos convéses do Piquet para se exercitar. Mas o caravana era uma embarcação pequena, com apenas 18 metros de comprimento, e caminhar pelo convés era tedioso e pouco revigorante. Para resolver o problema, Em abriu sua bolsa de forma espirituosa uma manhã e tirou 2 cordas de pular, entregando uma para Adoniran Hill. "Aposto que consigo pular mais que você." Adoniran começou a gargalhar enquanto pegava a corda da esposa. Ele se alegrava em ver como Em era tão cheia de vida. Pular corda se tornou um bom exercício e Samuel Newell muitas vezes pulava com eles, mas não com sua esposa. Depois de se ajustar ao movimento constante do navio, ela ficou doente por outro motivo: engravidou. O bebê deveria chegar em novembro e, se tudo corresse bem, na Índia. As semanas passaram e, à medida que o navio se deslocava para o sul, o tempo se tornava mais quente e a viagem mais monótona. Uma vez por semana, o cozinheiro pedia que matassem um porco ou algumas galinhas para consumirem carne fresca. A água, porém, era racionada porque o capitão não esperava entrar em nenhum porto ao longo do caminho. De acordo com sua linha de pensamento, quanto menos contato tivesse com outras pessoas, menores as chances de serem roubados. Às vezes avistavam outro navio no horizonte, mas o capitão sempre se afastava deles. Durante a viagem, Adoniran teve muito tempo para o trabalho que amava: a tradução da Bíblia. Ele estava tentando fazer sua própria tradução do Novo Testamento grego para o inglês e manteve muitas discussões interessantes com Samuel Newell sobre o significado exato das palavras originais. Uma palavra o interessava de forma particular, embora ele não tivesse ideia de como pensar nessa única palavra mudaria toda a sua vida: batismo. Adoniran havia nascido e sido criado como um membro da igreja congregacional que ensinava que os bebês deveriam ser batizados logo depois de terem nascido por aspersão. Adoniran havia sido batizado assim também e sempre acreditava que batizaria seus filhos da mesma maneira. No entanto, a bordo do caravana, em algum lugar perto do Equador, ele estava chegando a uma conclusão preocupante. Enquanto estudava o significado da palavra grega para batismo, ele descobriu que ela nunca significava borrifar.
Ao contrário, era usada para transmitir o sentido de como os cristãos da Bíblia eram imersos nas águas dos rios e lagos para serem batizados. E esse era um grande problema para Adoniram. Ele era um dos primeiros grupos de missionários congregacionais a serem enviados dos Estados Unidos. E mesmo antes de chegar ao destino, já começava a duvidar da correção da maneira de sua igreja realizar batismos. Ele discutiu com En, que a princípio riu dele. No entanto, quando En percebeu como a questão preocupava seu marido, ela tentou argumentar com ele. No entanto, Adoniram continuava preocupado. O que ele deveria fazer depois de ter convertido os não cristãos na Birmânia? Deveria borrifá-los com água ou levá-los ao rio e mergulhá-los como os batistas faziam? Ele não tinha resposta, mas En tinha. Ela era uma congregacional rígida. Toda a sua família e amigos eram congregacionais, que as pessoas que patrocinavam a viagem eram congregacionais. O que quer que Adoniram decidisse fazer era problema dele. Contudo, ela o informou de que não havia maneira alguma de ela abandonar sua denominação. Em 12 de junho de 1812, 114 dias depois de partir de Salem, Massachusetts, eles avistaram terra. Segundo o capitão, eles estavam na costa de Orissa, na Índia, e as montanhas ao longe eram as Gólgotas. Eles subiram a Baía de Bengala em direção a Calcutá. Aproximando-se da costa e quando fizeram, Adoniram e En Judson e Samuel e sua esposa, os dois casais ficaram fascinados com o que viram do convés do navio. Bananeiras repletas de cachos de bananas cresciam perto da água. As bananas eram uma fruta rara e cara na Nova Inglaterra. De fato, nenhum dos missionários havia comido uma, e os surpreendeu perceber tantas delas crescendo de forma selvagem. Quando a noite caiu no dia seguinte, o caravana ancorou perto da foz do rio Ugly, no extremo norte da Baía de Bengala. Lá esperaram que um piloto subisse a bordo e guiasse o navio pelas águas rasas e traiçoeiras da foz do rio, e depois subisse até Calcutá. Na manhã seguinte, o piloto chegou e começou a cuidadosa tarefa de manobrar o caravana pelo rio Ugly. Os 4 missionários permaneceram no convés o tempo todo, animados em ter os primeiros vislumbres das pessoas a realizar as atividades diárias. Eles observaram o navio passar por arrozais verdes brilhantes e os pescadores a lançarem redes na beira da água e as mulheres a caminhar com enormes cestas equilibradas na cabeça. Adoniram tentou absorver todos os detalhes. Ele agradeceu a Deus por ter vivido tempo suficiente para ver o campo missionário. Às 3 da tarde do dia seguinte, eles chegaram a Calcutá. E ao ancorarem, Adoniram examinou as fileiras de navios, procurando qualquer sinal do Harmonia. Ele não fazia ideia se havia chegado primeiro à Índia ou se o casal Note, Gordon Hall e Lurton Rice estariam esperando para encontrá-los quando atracassem. Nenhum sinal do Harmonia, disse o capitão, como se tivesse lido os pensamentos de Adoniram. Ainda assim, podemos fazer perguntas quando chegarmos à delegacia para registrar sua presença. Haverá todo tipo de problema se eu não fizer isso primeiro. A Companhia das Índias Orientais é muito cuidadosa em manter o controle de entrada e saída de todos os estrangeiros na Índia. Quando o caravana foi atracado ao lado do cais em Calcutá, Adoniram foi procurar Samuel Newell para que os dois pudessem acompanhar o capitão até a delegacia. Na cabine do casal Newell, encontrou En e sua amiga comendo bananas e abacaxis. O sabor das frutas é maravilhoso, disse En, estendendo a metade de uma banana grande para Adoniram provar. Esta fruta amarela é um abacaxi. É tão doce, acrescentou apontando para os pedaços de frutas amarelas e suculentas sobre a mesa. Adoniram riu. Ele estava feliz. Encontrava-se na Índia e sabia que sua mulher gostaria dos desafios pelos quais ainda passariam. 1 hora depois, porém, ele já não estava tão feliz. O funcionário da delegacia de polícia havia sido rude e se mostrara desinteressado sobre seu caso. Ele havia dito que era tolice atracar em Calcutá, sem permissão por escrito, dos diretores da Companhia das Índias Orientais. Eles administravam as coisas na Índia, e ninguém poderia ficar sem sua permissão. Adoniram sabia da veracidade disso para os britânicos, mas como era americano, pensou que as regras seriam diferentes para um estrangeiro, e disse isso ao funcionário.
Vocês, americanos, o atendente bufou de indignação. Não tem nenhuma consideração por regras, não é? Bem, posso lhe dizer uma coisa. Duvido que vocês consigam permissão para ficar aqui. O que posso fazer por vocês é dar o certificado para informar que vocês se reportaram aqui e depois passar todo o caso para a Companhia das Índias Orientais. Com isso, ele carimbou alguns papéis e os entregou a Adoniran e Samuel. Abatidos, os dois homens saíram da delegacia. Ao fazê-lo, Adoniran tirou um pedaço de papel do bolso do paletó. Quero saber se a Faculdade Fort William é aqui por perto. Ele perguntou ao capitão. Gostaria de visitar o Dr. Kelly, respondeu o capitão. É cerca de 1,5 km de distância. Espero que você receba boas-vindas mais calorosas que as obtidas na delegacia. Venha, vou mostrar o caminho. Capitão Hirsch o levou através de um labirinto de ruas densamente povoadas até a Faculdade Fort William. William Kelly estava trabalhando em seu escritório. Ele convidou Adoniran e Samuel enquanto o capitão Hirsch retornava ao navio para supervisionar o descarregamento do caravana. William Kelly era um homem baixo e careca, mas tinha uma enorme reputação, e Adoniran se sentiu honrado em conhecê-lo. Ele sabia do começo humilde de Kelly como sapateiro na Inglaterra. Apesar disso, mediante pura determinação, Kelly abrira os olhos dos cristãos ingleses para a necessidade de enviar missionários. Ele fundou a Sociedade Batista Missionária e saiu como o primeiro missionário da organização. Sua extraordinária capacidade para traduzir línguas estrangeiras lhe valeu o cargo de professor de línguas orientais na Faculdade Fort William. É claro que Kelly também continuou o trabalho missionário ao usar o salário da faculdade para ajudar a sustentar uma grande comunidade missionária, mais acima do rio Ugly. Mais que tudo, Adoniran queria aprender o que William Kelly pudesse saber sobre o trabalho missionário na Birmânia. No entanto, as notícias não eram boas. O filho de Kelly, Felix, morava em Rangoon, na Birmânia, mas só podia fazê-lo porque era casado com uma mulher birmanesa. Não lhe era permitido realizar qualquer atividade missionária e a penalidade à desobediência era a morte. Adoniran engoliu em seco quando ouviu isso. Ele disse: "Isso parece um pouco duro demais." William Kelly assentiu. "É verdade. Mas muitas pessoas na Birmânia acordam todas as manhãs sem saber se estarão vivas à noite. Quase qualquer ofensa traz uma punição terrível. Um homem poderia ter chumbo derretido derramado em sua garganta por mastigar ópio. Há apenas 3 meses, um comandante birmanês ordenou que 500 de seus homens fossem enterrados vivos, porque eram recrutas e ninguém lhes havia ensinado todas as regras. A Birmânia é um lugar muito carente do evangelho. Há 15 milhões de pessoas vivendo ali, e elas não têm sequer uma Bíblia em sua língua. No entanto, o rei não tem intenção de permitir que qualquer estrangeiro se estabeleça lá. É um objetivo nobre de vocês ir à Birmânia, embora talvez não possa ser alcançado. No entanto, vocês terão tempo suficiente para pensar para onde deveriam ir daqui. O importante agora é conseguir permissão para ficarem até a chegada de seus amigos. Farei tudo o que puder para ajudar. Enquanto isso, vocês estão convidados a vir para Sirampur. Todos nós gostaríamos de conhecer vocês e suas esposas melhor, concluiu William Kelly, passando a mão no queixo em um gesto pensativo. Com a ajuda de William Kelly, Adoniran e Samuel puderam obter vistos temporários que lhes permitiram a permanência na Índia. Por fim, os missionários se despediram do capitão, que havia sido tão gentil com eles na viagem desde Salem. Eles passaram para um pequeno barco e partiram rio acima até Sirampur, o enclave controlado pelos dinamarqueses para o qual William Kelly fugiu quando a Companhia das Índias Orientais tentou expulsá-lo da Índia. O que Adoniran viu ao chegar em Sirampur o surpreendeu. Ali, às margens do rio Ugly, havia uma grande comunidade cristã. Os 2 funcionários de William Kelly mostraram o local para o grupo. Uma das peças centrais do complexo era uma grande gráfica completa com seu próprio equipamento de fabricação de papel.
Enquanto os homens caminhavam, passaram por um prédio incendiado que Joshua explicou que fora destruído em um incêndio vários meses antes. O prédio abrigava as salas de tradução e era onde o tipo era definido. Muito se perdeu no incêndio, mas o Dr. Kelly não é homem que desista facilmente. Já recomeçamos o trabalho de tradução e novos planos estão sendo elaborados para um novo prédio. Os casais Judson e Newell já estavam como convidados em Seerampore havia 2 semanas, quando em 1º de julho os homens foram chamados à delegacia de polícia em Calcutá. As notícias eram tão ruins quanto poderiam temer. A Companhia das Índias Orientais decidiram rotulá-los indesejáveis e ordenaram ao capitão Hird o retorno com os 4 para os Estados Unidos. Para garantir que o capitão fizesse, não lhe seria dada autorização para atracarem, a menos que os missionários estivessem a bordo de seu navio. Adoniran ficou arrasado com a notícia. Ele se perguntava o que deveria fazer em seguida. O Harmonia ainda não havia chegado. E como ele poderia explicar terem que voltar para casa? Chegar lá no mesmo navio em que ele partira poderia significar o fim de qualquer futura missão americana. Ele esperava ser o primeiro de muitos sucessos, não o primeiro missionário americano fracassado. Os pensamentos voavam pela mente de Adoniran quando retornou a Seerampore. Ele havia chegado tão longe, contudo, para onde eles poderiam ir agora? A Birmânia soava fora de questão, como qualquer outra área controlada pelos britânicos. O oficial da Companhia das Índias Orientais deixaram isso muito claro na delegacia. Havia um missionário na China, Robert Morrison, mas ele fora oficialmente reconhecido como tradutor. Se soubessem que ele era cristão, ou se outros missionários se juntassem a ele, seria morto. Além deles, havia a Arábia, a Turquia e a Pérsia. Mas os governantes muçulmanos haviam deixado claro que a morte aguardava a todos os cristãos que desembarcassem para converter a população à sua religião. Muitos dos novos amigos de Adoniran Yen em Calcutá e em Seerampore pediram ao casal que voltasse para os Estados Unidos e se tornassem missionários para os índios americanos nos territórios inexplorados a oeste do rio Mississippi. No entanto, o coração de Adoniran não estava lá. Ele disse a si mesmo que se William Kelly não desistira depois de um fogo tão destrutivo, ele também não faria. Encontraria um campo missionário no leste da Ásia, ou morreria tentando. Capitão Hird só partiria de novo em 6 semanas, que dava aos missionários um pouco mais de tempo na Índia para tentar elaborar um plano. Joshua, da missão de Seerampore, fez uma viagem a Calcutá para ver o que poderia fazer a respeito da situação. No fim, foi capaz de prevalecer com seus contatos na Companhia das Índias Orientais e recebeu a informação oficial de que os missionários seriam autorizados a encontrar passagem em outro navio, desde que se dirigissem para a ilha da França, hoje chamada Maurício, no oeste do Oceano Índico e longe do território controlado pela Companhia das Índias Orientais. Um navio, o Coronel Gillespie, foi encontrado. A embarcação estava prestes a zarpar para a ilha da França, mas tinha espaço para apenas 2 passageiros. O bebê de Newell deveria nascer em apenas 3 meses, por isso foi decidido que o casal Newell deveriam ser os primeiros a fazer a viagem. Dessa forma, eles poderiam se estabelecer na ilha da França antes da chegada do bebê. Adoniran e Yen ficaram observando o casal Newell desaparecer pelo rio Ugly a bordo do Coronel Gillespie. Yen gritou uma palavra final para sua amiga de infância. Deus abençoe você. Todos nos encontraremos na ilha da França, assim que encontrarmos um navio. Espere por nós. Adoniran acenou também e esperava que tudo estivesse bem quando se encontrassem de novo. 4 dias depois de os Newell terem partido para a ilha da França, o Harmonia finalmente ancorou em Calcutá. O navio não havia sido sequestrado por corsários ou afundado em uma tempestade, mas havia encontrado ventos desfavoráveis na Baía de Bengala. Adoniran e Yen tiveram um reencontro maravilhoso com os amigos. Eles não se viam desde o culto oficial de despedida em Salem, 7 meses antes. Agora eles estavam todos juntos e em segurança na Índia.
No entanto, não tinha muito tempo juntos lá. Se os representantes da Companhia das Índias Orientais ficou infeliz com os casais Judson e Newell na Índia, eles ficaram completamente furiosos quando mais 4 missionários americanos chegaram lá. De fato, poucos dias após a chegada do Harmonia, os missionários foram todos informados de que estavam sendo todos deportados para a Inglaterra em um comboio de navio e em breve partiriam de Calcutá. Adoniran sabia que eles tinham que fazer alguma coisa e rápido.